é muito gostoso terminarmos amanhã com o nosso quadro Clínica da Alma com nossos queridos pastores Rogério Goulart, Rogerão. Rogerinho. Rogerinho e Guerra. Sejam bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. Né? E hoje, gente, nós vamos estar realmente fechando aí todas essas janelas, mas fechando como? Nós abrimos as janelas, hoje nós vamos dar uma recapitulagem em tudo que foi falado. Não é, pastor? Isso mesmo? Isso mesmo. E caso você queira participar do nosso CAT, 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1, pode mandar a sua pergunta, a sua situação, a sua sugestão, que a gente está aqui para interagir com você. Lembrando que vou ler aqui 2 CATs. Um aqui de Belo Horizonte, não disse o nome, disse: bom dia, eu gostaria de participar da promoção de hoje. Você já está participando, Deus te abençoe. E outra é a Wanda, que falou o seguinte: quero parabenizar o programa pela posição dos pastores. Muito obrigada em alertar aos cristãos em relação à importância do voto. Que Deus abençoe muito. No café da manhã, nós sempre temos aquele momento ali com o nosso querido Cássio Miranda, que também é um pastor e é um historiador, é um homem muito estudioso, e nós temos a oportunidade de compartilhar, dividir sobre as notícias que estão acontecendo aqui no mundo, né, nacionalmente e internacionalmente, e é por isso que veio essa observação aqui da Wanda. Obrigada, Wanda, Deus abençoe, esteja orando por nós, precisamos muito. Pastores, vamos fechar essas janelas tudo hoje? Não, gente, vamos abrir tudo. Vamos abrir e fechar elas dentro do nosso coração para ficar tudo lá. Exatamente. Qual que é o versículo básico que você vai estar usando? Efésios 5,18. Fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é? Não embriagueis, né, com vinho, mas embriagueis do Espírito, né? E também salmodiando ao Senhor, né? Tem uma propaganda que fala assim: quando estiver dirigindo, não beba, né? Eu vou fazer outra, né? Quando estiver dirigindo, não beba. E quando não estiver também, não beba também. Ou seja, beba somente água, coisas que vão fazer bem para a sua saúde, Isso. não é verdade, pastor? Dos dois jeitos, né? Eu fiquei pensando, para a gente falar um pouquinho sobre todos, vamos começar falando da janela ali da palavra, que foi a primeira, dá para lembrar? Claro. Foram muitos dias. Deu mais de... Deu um mês? É porque deu uns 15 dias, né? Mais ou menos, quase. Não, deu mais. É por aí. Por aí, né? A palavra, nós falamos que ela é a essência da nossa vida, né? Ou seja, a nossa dependência do Senhor e principalmente, ou seja, para a palavra exercer esse poder na nossa vida no aspecto de ser luz para os nossos caminhos, né? Uma vez que a palavra ela traz a instrução, ela nos guia, ela é a inspiração, é a revelação, né, da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então a palavra ela é essencial nesse processo todo, porque eu só posso conhecer o Senhor e saber quem é Jesus verdadeiramente, ou seja, conhecendo as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a revelação, né? Então a palavra de Deus é muito clara que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, é apta, não é? É apta para trazer discernimento, para poder separar com uma faca de 2 gumes, dividir aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser dividido em nossas vidas. Então, essa é assim a essência, e essa janela precisa ser aberta no nosso coração para nós podermos, então, permitir que a palavra ela entre, ela traga luz em todos as áreas da nossa vida, o nosso coração, aqueles compartimentozinhos secretos, né, que muitas vezes todos nós temos. A gente abre alguns compartimentos para essa palavra chegar e outros não, né, pastor? Porque às vezes, assim, abrir esses compartimentos muitas vezes pode gerar dor, né, mexer em alguma coisa dolorida, ou mesmo algo que a gente sabe que vai nos confrontar, né, que vai nos ameaçar muitas vezes. Então a gente tenta resistir. Mas aí, quando o Senhor ele sabe como
como lidar com o nosso coração. Então, essa é assim, essencial na nossa vida. É a menor e a maior biblioteca do mundo, né? Menor Verdade. em livro e maior em conteúdo. Né? Incrível. É a palavra de Deus, né? Incrível. Ainda é o livro mais vendido do mundo. Do mundo. E é interessante que a palavra, ela é alimento, né? Eu falo do mesmo jeito que a gente precisa de tomar café da manhã, almoçar, e você come, né? A verdade, a nossa vida, a gente de 3 em 3 horas, a gente tem que comer alguma coisa. A palavra de Deus também, né, pastor? Tem uma história interessante que um general chegou numa tribo de índio e eles eram antropófagos, né? E eles tinham uma Bíblia sem capa. Aí ele criticou eles e falou assim, pra que esse livrinho aí, velho e tudo, vocês ficam com ele? Aí ele levou ele e falou assim, tá vendo essa pedra aqui? Ele falou, tô. Aqui, quando as pessoas chegavam aqui, a gente esmagava a cabeça deles aqui. Aí depois, tá vendo esse caldeirão aqui? Ele falou, tô, aqui a gente cozinhava eles. Graças a Deus, o senhor tá aqui por conta dessa palavra aqui. Por conta dessa Bíblia, o senhor tá vivo aqui. Senão já tinha virado, senão sua sopão, cabeça estava esmagada e a gente estava comendo sem ovo, caldeirão. Por conta daquela, né, Bíblia. Mas a importância da gente ter essa consciência, né, de que do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, precisamos de cuidar do nosso espírito e a gente só se alimenta, né, para cuidar do espírito precisa de alimentar espiritualmente através da palavra, né, Rogerinho? A palavra, ela transforma, né, porque ela é a verdade. E a verdade, ela gera essa transformação. Né? É só a verdade, Carol, que tem a habilidade de lançar fora a mentira e o engano. Isso. Então, se não chegar à verdade, o engano e a mentira prevalece. Agora, quando chega a palavra, é como acontece com a luz no escuro. Né? Chegou a verdade, a mentira ela é automaticamente dissipada. E essa é uma das importâncias vitais da palavra na nossa vida. E para a gente fechar essa palavra, a parte dessa janela da palavra, quais os inimigos que vão se levantar para que a pessoa não consiga absorver essa palavra? Para a gente ficar atento, né? Porque quando a gente sabe, tá acontecendo aí assaltos na sua região, então fechem a porta a partir de tal horário, a gente fica alerta. Então quais os inimigos em relação à palavra? A primeira coisa, a própria palavra diz, né? O Deus com D minúsculo desse mundo cega o entendimento do homem. Primeira coisa, cegueira. Né? A cegueira espiritual impede dele ler. Segundo, fortalezas, né? Que vem. Pecado também afasta o homem da palavra de Deus. Preguiça, você entendeu? Falta de dedicação. Isso tudo leva a pessoa, afasta a pessoa da palavra. Né? E temos também a questão do racionalismo, né? Então, você querer... Hoje com excesso de conhecimento também, né? Entender a palavra apenas no nível de conhecimento e no nível racional, sem a revelação do Espírito. Por isso é importante a gente abrir a janela da nossa alma para o Espírito, porque é Ele quem vai trazer a revelação. Exatamente. Eu vejo que um outro inimigo muito forte é que todas as vezes quando nós decidimos abrir a palavra para lê-la e estudá-la, tem um aspecto assim, muito forte, que é a distração, né, que vem de uma forma muito enfática. Em qualquer ambiente que nós estamos, você abriu a palavra, então sempre vem pensamentos para nos tirar, desfocar, nos distrair, não é? Então, você que está nos assistindo, você sabe que isso é real. Dentro da igreja, por exemplo, período de louvor, está todo mundo desperto, todo mundo ligado. Sentou, vamos abrir a palavra de Deus, vem aquele sono, aquela sonolência, eu digo sempre entre aspas, anormal. Que você não sabe de onde é que vem, de onde vem esse sono. Às vezes as pessoas estão ali, os olhos abertos, olhando lá para frente, mas a mente está divagando, está longe, já está pensando na segunda-feira, as coisas têm que resolver. Então isso é a distração, né? E assim como dentro das nossas casas, nossos lares, abriu a Bíblia, não é, para ler, para estudar, aí você lembra que tem que ligar para o fulano,
Você lembra Geladeira, que o que tem lá dentro da Nossa, geladeira eu de tenho gostoso para comer? Eu não estendi a roupa que está na máquina. Isso mesmo. E aí vem de tudo que é tipo de pensamento. Então eu percebo que essa é uma das maiores lutas que a gente tem que ter, porque a nossa mente vai ser bombardeada o tempo todo. Então a gente poder estar atento a isso, né? Você está lendo a Bíblia e começa a lembrar das coisas que você tem que fazer, tem que ligar para fulano, tem que pagar aquela conta. Então a gente tem que, neste momento, Vigiar a gente tem que orar, né? Repreender todos esses pensamentos e fazer com que a gente foque naquilo que nós estamos fazendo, ou nos propusemos a fazer, que é estudar e permitir que a palavra de Deus traga o efeito necessário nos nossos corações. É isso mesmo, orar. E eu também aprendi uma coisa, até quando eu estava estudando muito para concurso, quando vem coisas da sua mente, tem um papelzinho do lado, escreve, porque aquilo sai da sua mente e vai para o papel. Verdade. Então, tem que pagar uma conta, você está na hora do seu devocional. Escreve ali e fala, agora eu não vou pensar em mais nada. E começa né, a vigiar. Escreve lá, naquilo. já paguei. Já não tem mais conta. Resolve o problema. Isso mesmo. A hora que a gente menos espera, ele solta. Muito Resolve o bom. problema. Uma outra janela é a janela do louvor. Vamos falar um pouquinho sobre. O senhor que está tão engraçadinho, começa falando da janela do louvor. Eu vou falar pastor. sobre a clínica, essa última agora. Legal. O louvor, ele foi tremendo. Conta pra sabe, gente, então. Assim, trouxe uma cobertura, uma conotação na clínica, e libertação, sabe? E foi assim, Deus usou louvor, né? E as outras coisas foram caminhando Benção. bem assim, sabe? De uma forma muito espiritual. Porque o louvor abriu aquele espaço e as pessoas, elas sentiram mesmo, né, essa janela realmente trouxe uma adoração ali. Eu creio assim que foi um dos pontos fortes dentro da clínica ali, dentro do seminário que nós fizemos, foi o louvor. Ele foi bênção e quando o louvor ele é bênção, ele é derramado, a ministração pós, né, que a gente vai entrar para ministrar, a gente pega A palavra, bem né, mais, pastor? a palavra, entendeu? Ela entra, né, realmente como uma espada de dois gumes. Ela vai lá no fundo mesmo, sabe? E traz um tremendo, né? O louvor, ele demais. tem uma habilidade de nos desarmar. Exato. Porque quando você entra pela porta, né, do louvor, né, você entra, você aciona um punhado, outras portas que estão aí, mas você se desarma, porque você sabe que ali, através do louvor, você está conectando com Deus. Isso. E diante de Deus não tem necessidade nenhuma de você se armar, porque Ele sabe todas as coisas a seu respeito. Então isso no processo de cura e no processo de libertação é algo extremamente importante. A gente está com uma telespectadora que entrou em contato, não deixou o nome. Ela é de Betim e parece que não é uma situação só dela. É uma situação de outras mulheres, infelizmente. Que, no caso, esse caso de uma amiga dela, que o marido abandonou a casa e está com uma amante, vivendo com essa amante lá em Betim mesmo, ou seja, um lugar perto, né, onde há muita exposição. E a pergunta dela é como orar, como ela deve agir, como ela deve orar diante dessa situação. É muita palavra, muito louvor, né? É difícil, né? É uma busca, né? Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer na questão da oração é orar primeiro para ela, tirar esse furacão que está dentro dela, entendeu? Ela tem que pedir a Deus para trazer paz no coração dela, para ela poder ter uma abertura, ter uma janela realmente para Deus te dar discernimento como que você vai entrar nessa guerra. Que muitas vezes a gente fica tribulado e fica concentrado só no problema e a gente não consegue enxergar como orar. Verdade. Então pede a Deus para te dar a direção como você vai orar para essa situação, que a gente não sabe como está o seu emocional.
tá? Então procura trabalhar o seu emocional primeiro. Trabalho emocional, aí depois você vai ter condições de entrar nessa guerra e saber como que você vai orar para esta situação e quebrar as barreiras que foram criadas. Mas trate de você primeiro.